Bom, pessoal, bom dia. Dando continuidade na aula de ontem. Com o terceiro ano, a gente não fez ontem a questão 10 e 11, tá bom? Então, eu vou explicar a questão 10 e 11 e aí a gente passa para a aula de matemática, tá certo? Olha, a questão 10 diz assim: leia o texto e responda a pergunta. Carlinhos, meu netinho, ajude o seu avô. Isso é um diálogo, né? Traga para mim um álbum de retratos que está em cima da eletrola, a binga para eu pitar, depois acende a lamparina para eu enxergar melhor. Mamãe, socorro, eu não estou sacando nada desse papo. O que o vovô está dizendo? Meu filho, seu avô está dizendo para você buscar as fotos que estão em cima do som, o isqueiro e buscar o lampião. Ah, bom, agora eu saquei. Por que Carlinhos não entende os pedidos do avô? Aqui eu já circulei, ó, as palavras diferentes, né? Que talvez Carlinhos nunca tivesse ouvido. Eletrola, binga, pitar, lamparina, né? E aí a mãe vai lá e diz, olha, é isso aqui que seu avô quer. Aí diz, ó, som. Então a eletrola é a mesma coisa que som. Binga é o isqueiro. E lamparina é o lampião, tá? E aí fica mais fácil e Carlinhos entende. Aí aqui você precisa marcar uma dessas alternativas corretas, tá? Por que Carlinhos não entende os pedidos do avô? Letra A mãe de Carlinhos não explica bem o que o avô fala. Letra B, Carlinhos pensa que o avô está caduco por falar esquisito. C, Carlinhos tem preguiça de atender os pedidos. Ou o avô usa palavras de outro tempo que o neto não entende. E aí, pelo que eu expliquei dessas palavrinhas aqui diferentes, né? Que Carlinhos não entendeu, qual seria a alternativa correta? A, B, C ou D? Você só vai marcar um X em um desses quadrinhos, tá? E aí você vai ver qual é a opção correta. Questão 11, ó. Leia a lista de presença e responda a pergunta. A lista de presença ela está em ordem alfabética. O que é isso? É a ordem do alfabeto. E que ordem é essa do alfabeto? A, B, C, D, E, F e aí vai, né? Nós temos o primeiro nome, Amanda, que começa com A. Temos Bruno, que começa com B. Carolina, que começa com C. Aí tem um espaço em branco e depois Eduardo, né? Aí, seguindo a ordem alfabética, qual o nome completa a lista? Seguindo a ordem do alfabeto, qual é o nome que completa a lista? Bianca, Daniela, Milena ou Renata? Né? E aí você vai marcar. Você vê a sequência, A, B, C. Qual é a letra que falta? Depois pula para o E. Você vai procurar aqui nos nomes a palavra que começa com a letra que está faltando aqui nessa ordem alfabética. Depois da letra C, no alfabeto, qual é a letra que vem? Tá certo? É isso. Tá bem simples, mas eu precisava explicar para vocês concluírem a de português. Na atividade de matemática, nós temos umas perguntinhas, umas questões simples e umas mais que vai exigir uma atenção, né, a mais. Diz assim, ó, leia o texto e responda a pergunta. Você sabia? Cada um dos nossos pés tem 29 ossos, 19 músculos, 33 articulações e 115 ligamentos. Todo esse conjunto entra em ação em uma incrível precisão para que a gente possa dar um simples passinho. Então, tudo isso faz com que a gente consiga dar um passo. Quantas articulações cada um dos nossos pés tem? Leia, veja bastante, ó, com atenção. Você só vai marcar a quantidade de articulações que os nossos pés têm, tá? Aí tem as opções 19, 29, 33 e 115, tá? Veja com bastante atenção aqui no textinho, que aí você vai conseguir. Depois, leia o texto e responda. Bufunfa no mundo das cores. Certa vez, apareceu uma misteriosa caixa na floresta. Bufunfa, o elefante, estava passeando quando tropeçou na caixa colorida. O que será? Perguntou para si mesmo.
Bufunfa levou a caixinha para casa e abriu para a mãe ver. Que surpresa! Era uma caixinha de lápis de cor. Quais são os personagens dessa história? Quais são os personagens desta história? As cores, Bufunfa e a floresta, Bufunfa e sua mãe ou os lápis, tá? Vou ler novamente. Certa vez apareceu uma misteriosa caixa na floresta. Bufunfa, o elefante. Então, quem é Bufunfa? É o elefante, né? Bufunfa é o nome dele. Estava passeando quando tropeçou na caixa colorida. O que será? Perguntou para si mesmo. Bufunfa levou a caixa para casa e abriu para a mãe ver. Que surpresa! Era uma caixa de lápis de cor. Então, o que é os personagens? São aqueles que participam, aqueles que têm alguma ação na história. Então, quem é que participa aí dessa história? Tá bom? Vejam bem direitinho e marquem a alternativa correta. Aqui na questão 3, vocês vão ter um probleminha. Vocês não vão marcar, vocês vão colocar a quantidade, tá bom? Vou explicar. Ana tem 6 lápis de cor. Aqui tá os lápis de cor de Ana. Ela vai dar 2 para sua amiga Aline. Então, você risca 2 lápis aqui, tá? E quantos sobram? Aí diz, faça um X no quadrinho do número de lápis que ainda ficarão com Ana. Como o quadrinho aqui não saiu, ficou apagado, o que é que você vai fazer? Você vai riscar os 2 lápis que ela vai dar para a amiga Aline, tá? E vai escrever a quantidade de lápis que ficou, o número, né? Você vai escrever o número que indica a quantidade de lápis que sobrou, tá certo? Depois, se aqui vier errado, na questão 7 não é questão 7, é questão 4. A questão 4 era para estar aqui em cima. Deu um probleminha aqui. Veja a fila de crianças. Faça um X no quadrinho que mostra o número de crianças que está na fila. Conta a quantidade de crianças e aí você vai marcar aqui, ó, a quantidade de criança que está na fila, tá certo? Questão 3, né? Aqui seria 4, aqui agora é 5. Esse 5 era para estar aqui, tá todo confuso, mas é só os quadrinhos mesmo, as questões estão certas. Pedro tem 25 figurinhas coladas em seu álbum. Ó, Pedro ele tem 25 figurinhas, tá? Coladas em seu álbum. Faça um X no quadrinho que mostra o número de figurinhas do álbum de Pedro. Marca aqui, ó. Cadê o número 25? Você vai procurar aqui o número 25 e vai marcar o quadrinho, tá certo? Bem simples, né? Mamão com açúcar. Facinho, facinho. Nona questão, gente. Nona questão. Veja o gráfico. Coleção de brinquedos. Aqui tem a quantidade, aqui tem as crianças, né? Aqui tem um gráfico, olha só. Tem essa menina que aí vem pro 4, ó, tem que ver a linha. O menino já subiu, ele tá lá no 7. Esse outro menino está no 5. E a menina, ela está no 3. Essa última está no 3. Aí diz assim, agora faça um X no quadrinho que mostra a criança que tem maior coleção, tá? A quantidade. Vejam aí qual é onde tem o maior tracinho, tá bom? E aí você vai marcar, observa o rostinho do menino, como é, e aí você marca o quadrinho. O que tem maior, entendeu? Coleção. Você vai observar, ó, aqui é a quantidade, né? Você vai ver quem é que tá acima de todos, quem é que tá lá na frente, tá com o tracinho maior. Então, esse é o que tem maior coleção, tá bom? Questão 10. Leia o texto abaixo. Vitamina de banana. Aqui vem dizer, né, a receita de como, a quantidade, depois como vai fazer essa vitamina de banana. Diz, 6 bananas, 1 litro de leite, 2 copos de água, 8 colheres de sopa de açúcar. Em um liquidificador, junte as bananas e o leite. Despeje a água e o açúcar. Bata até a mistura ficar homogênea. Sirva. Aí agora, qual é a quantidade de bananas necessárias para fazer a vitamina? Quantas bananas são necessárias para fazer essa vitamina? Tem aqui na receita, tá? Presta atenção que tá bem de cara.